Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, que nós estamos examinando a Parashá Nassô, que quer dizer fazer uma contagem, nós vamos examinar agora, queridos, dentro do livro de Bamidbar, Números, o texto que se encontra no capítulo 5. Amém? Capítulo 5 de Números, os irmãos já devem ter examinado, né, o texto da Torá. Amém? Números, vamos ler ali no versículo, capítulo 5, verso 19. Amém? Que diz assim: E o sacerdote a fará jurar e dirá àquela mulher: Se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia, destas águas amargas amaldiçoantes e serás livre. Mas, se te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com o juramento da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: O Eterno te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Eterno consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Vamos agora no verso 27. Nós lemos ali do 19 ao 22. Vamos agora para o 27. Ainda continuando neste mesmo tema. E havendo-lhe dado o sacerdote a beber aquela água, será que, se tiver contaminado e contra seu marido tiver transgredido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e consumirá a sua coxa, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Amém? Queridos, nós vemos aqui esta cerimônia que está descrita aqui no capítulo 5 de Bamidbar, Números. É uma cerimônia de sotá. É o quê? Vou resumir para os irmãos. Amém? É uma mulher casada que foi pega, né, se trancando com um outro homem num recinto que não foi o seu marido. Amém? E aí o que aconteceu? Algumas testemunhas viram e falaram para o seu marido: olha, ela se trancou, né, naquela tenda com outro homem e não sabemos o que aconteceu. E aí no seu marido despertou os ciúmes e aí ele vai levar a sua mulher para demonstrar que ela estava inocente e culpada perante o sumo sacerdote. O sumo sacerdote vai pegar uma água santa, uma água do templo ou do tabernáculo, uma água separada do Eterno, e vai pegar pó do próprio tabernáculo e vai colocar nessa água. Então essa água será uma água amaldiçoante, se a pessoa estiver errada, mas será uma água que deixará a pessoa livre, caso a pessoa esteja certa. E ali, queridos, aquela água é dada, né, para a mulher, de forma que, ao bebê-la, para beber a água, né, perante o sumo sacerdote, e aquela mulher, ao beber aquela água, né, na tenda da congregação, ela, caso, né, ela seja culpada, o seu ventre ficará inchado, e ela será consumida a sua coxa. Amém? E aqui, queridos, nós vamos ver, amém, que caso ela bebendo e ela for inocente, não lhe acontecerá nenhum mal, e o sumo sacerdote ainda vai lhe dar uma grande brahá, uma grande bênção, vai ministrar, de modo que, se ela não tivesse condições de ter filhos, ela conceberá filhos. Amém? Agora, a pergunta, meus irmãos, que fica é a seguinte:
Essa mulher, ela começou errada, porque ela se trancou numa tenda com um estranho, com uma pessoa que não era o seu marido. E por que que no final o sumo sacerdote vem a dar, mesmo ela se arrependendo, o sumo sacerdote vem a dar uma grande brahá, uma grande bênção para ela? Qual é a lição que nós temos que tirar daí da Torá? Amém? Essa é que nós temos que saber, a lição da Torá. Por que que o Eterno bota isso aqui, que é um mandamento? E qual é, né, queridos, a lição que nós tiramos para nós, que hoje não tem o templo, não tem o sacerdote, então não tem como fazer essa cerimônia de Sotá. Amém? Mas tem a lição da Torá. É isso que é importante. Nós temos que tirar a lição da Torá desse texto da Torá. Aleluia. Então, o que acontece, meus amados? Aquela mulher, ela foi levada pela Tserará, que é a inclinação do mal que todas as pessoas têm. Todas as pessoas têm a Tserará e a Tseratov. Amém? Quando a pessoa tem a Tseratov, é a inclinação do bem. E a Tserará é a inclinação para o mal. Só que aquele que é justo, que é piedoso, que é santo, a inclinação do bem abafa a inclinação do mal. Mas a pessoa, muitas vezes, no caso dessa mulher, ela estava com uma inclinação do mal, né, para cometer uma transgressão. E depois ela conseguiu provar, amém, perante o Cohen Gadol, perante toda a congregação dos filhos de Israel, que ela era inocente e não cometeu o ato de traição, nem o ato de adultério, amém, porque isso aí, né, era contra um dos mandamentos da tábua da Torá, que é o pecado de adultério, amém? E veja bem a situação, ela começou errado, trancou-se na tenda com um estranho, que não era o seu marido, mas ela não cometeu o ato, então ela conseguiu vencer a Tserará. No momento daquela tentação, no momento que a Tserará estava tentando dominá-la, ela venceu a Tserará. Então, devido à luta maior que ela teve, e a vitória que ela teve devido àquela luta maior que ela teve, por isso, provando ela a sua inocência, por isso o sumo sacerdote vai dar-lhe uma grande brahá, uma grande bênção. Amém? Então, queridos, o que acontece? Qual é a lição que a Torá nos dá nesse momento? A lição é essa. A prova é grande. A prova que o irmão, que a irmã está passando pode ser grande. Mas quanto maior a prova, maior a recompensa. Quanto maior o esforço, maior a recompensa. É essa a lição, é uma das lições, né? Um texto desse não tem só essa lição, tem muitas lições. Mas para o nosso comentário, né, hoje, na noite de Shabat, nós estamos trazendo a lição da Torá para os amados, dizendo que quanto maior a prova, maior é o galardão. Quanto maior é o esforço, maior é o galardão. Então nós vemos aqui, meus amados, que o próprio Eterno, ele fala aqui no livro de Lucas, nós lemos isso também na Paraxá, agora, né, nos escritos nazarenos, né, e Yeshua falando, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O que quer dizer porfiar? Se esforçar, lutar para entrar pela porta estreita. Então Yeshua está dizendo, se esforça. Então aquela mulher, ela se esforçou além, porque ela estava diante de uma tentação muito grande. A Tserará estava elevada, mas ela venceu a Tserará porque, inclusive, não sofreu nenhum dano após beber aquela água. Amém? Porque a água era santa e o pó do tabernáculo estava na água. E não lhe aconteceu dano algum devido a ela ser inocente. Comprovada a sua inocência, o sumo sacerdote lhe dá uma brahá, grande brahá, porque ela se esforçou, venceu. Amém? Quanto maior o esforço, maior a recompensa. Por isso que o sacerdote dá uma grande brahá,
porque foi grande o esforço daquela mulher. Amém? Daí, Yeshua HaMashiach também nos fala que porfiai, está em Lucas 13, verso 24, está nessa paraxá também, desse Shabat, está nos escritos nazarenos. Amém? No Ketuvim Netzarim, desse Shabat, está lá, Lucas capítulo 13, verso 24, diz assim: porfiai, pelejai, lutai, se esforçai por entrar pela porta estreita. Então, irmãos, para você receber essa recompensa grande, que é entrar no reino de Adonai, nós, Yeshua diz, tem que lutar, tem que pelejar, passar pelas provações, passar pelas lutas, porque essa é a vontade de Deus. Inclusive aqui, queridos, no livro de Mateus, ele fala também parecido, quando ele fala em Mateus 7, verso 13, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado, espinhoso o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem, porque o caminho da salvação, meus irmãos, é apertado. E quando é apertado, a pessoa tem que se esforçar, né? Para passar, tem que se esforçar. E é aí que está. Quanto maior o esforço, maior o galardão, maior a bênção. Amém? E aí nós vemos aquela mulher, ela se esforçou para vencer o Tserará, amém? Que é a inclinação para o mal. E aí o sumo sacerdote deu-lhe a grande bênção. Vai conceber filhos. E mesmo que estéril ela fosse, ela iria conceber filhos. E uma coisa muito interessante aqui, queridos, nós vemos também no livro de Atos, capítulo 14, amém? No livro de Atos 14, fala de Paulo e os apóstolos, os discípulos, indo na cidade de Listra. E ali eles fizeram um milagre e as pessoas, né, pensaram até que eles eram deuses e eles não rejeitaram isso. E depois chegaram, né, irmãos, alguns judeus não convertidos e apedrejaram Paulo e os discípulos, né, já em Listra, ali naquela cidade. Amém? E aconteceu que no verso 22, Atos 14, 22, o apóstolo Paulo diz assim, confirmando, quer dizer, o escritor de Atos diz assim, confirmando o apóstolo os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então aqui a Bíblia fala, ó, não é com essa graça aí, aqui é o apóstolo Paulo, essa graça aí que fica tudo, vai pecando, que não tem problema nenhum, não é isso que diz a Bíblia não, querido. Estou aqui no livro de Atos. Atos é a igreja primitiva, amém? Igreja primitiva, diz aqui, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então você que está passando luta, você tem que saber que o Eterno está te lapidando, te preparando para você ocupar o lugar na carruagem do arrebatamento. Amém? Você que cumpre a palavra do Eterno, amém? Que dá valor à palavra do Eterno, o Eterno está te preparando para você lá ocupar o teu lugar no dia do arrebatamento. Amém? Então, querido, fica ligado nessa palavra, porque aqui diz, essa é a lição da Torá, quanto maior o esforço, maior a recompensa. E Yeshua disse, porfiai por entrar pela porta estreita, apertado é o caminho que conduz à salvação. Queridos, apertado, uma coisa apertada, você tem que se esforçar, né, irmãos? Até para você poder passar por um lugar muito apertado. Amém? A pessoa tem que se esforçar. Amém? Para poder passar. Por isso que Yeshua diz, apertado é o caminho que vai levar à salvação. E aqui você vê também no livro de Atos, o apóstolo Paulo, né, que fala para a igreja primitiva, para os seus discípulos, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então diz que todo aquele que vai entrar para o reino de Deus é porque passou por provações, né, queridos? O Eterno, ele está provando você, prova cada um de nós, mas ele está preparando a gente para entrar naquele lugarzinho, o lugar lá na carruagem do arrebatamento, amém?
Que você, quando estiver sentado ali, querido, aí já não tem mais provação, você já vai subir. Amém? Eu também. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Mas para isso a gente tem que se esforçar em obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade do Eterno. Amém? Essa é a lição da Torá. Amém? Agora da noite desse Shabat, que o Espírito Santo continue falando ao coração de todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.